Você precisa aprender sobre os principais conceitos de modelagem relacional, voltado para bancos de dados relacionais, obviamente. Mas você não quer ir a fundo na parte de modelagem porque você não precisa. Você precisa entender essa estrutura para que você possa, então, dar continuidade lá na sua consulta de dados utilizando SQL. Então, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Muito bem, pessoal, o intuito desse vídeo é passar para vocês alguns conceitos bastante importantes da área de banco de dados, como entidade, atributos, relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras, e o que significa cada questão. E assim você vai ter a base necessária, o mínimo ali necessário, para que você possa, então, executar suas queries SQL com maior entendimento. E esse vídeo vai fazer parte, está fazendo parte, na verdade, de uma playlist de SQL do zero. Então, se você quiser ver a playlist, ela está aqui em cima, tá? Onde eu estou ensinando ali como que a gente pode estar utilizando a SQL ao nosso favor, a fim de consultar dados. E aí, então, estou fazendo do zero. Juliana, a gente obviamente vai consultar dados, sim. Mas o raciocínio que eu estou fazendo dentro dessa playlist é: estamos criando diversos questionamentos diferentes em cima de um contexto específico para que a gente possa retornar informações úteis. E assim eu vou trilhando cada passo. E cada vídeo está relacionado a uma cláusula específica, um assunto específico. Então, se você quer saber, tá aqui em cima, perfeito? Eu estou mostrando aqui com vocês o dBeaver. Então, eu tenho aqui um diagrama. Esse é um diagrama relacional. Tá? Então, esse é um dos conceitos que eu vou estar passando para vocês. O que é um diagrama R, o que é um diagrama relacional, de questões ali relacionadas à modelagem, para que você possa não ficar perdido na hora que você está consultando as informações, perfeito? Então, vamos continuar. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês nem está aqui no dBeaver. Eu vou pegar o meu GitHub. Então, isso daqui, que eu já vou mostrar para vocês, é um diagrama de entidade relacionamento. Tá? E aqui eu vou conseguir dizer, vou conseguir especificar o que são entidades e o que são relacionamentos, que são conceitos muito importantes dentro da área de banco de dados. Então, quando a gente pensa em uma entidade, a gente está falando de algo com suma importância dentro do nosso contexto, como, por exemplo, um cliente. Você percebe aqui que eu tenho 4 entidades. Então, eu tenho cliente, pedido, responsável e OS. Tá? O cenário aqui especificado ele é o seguinte: um cliente vai executar uma ordem de serviço e alguém vai analisar essa ordem. Então, dependendo dos seus requisitos funcionais e não funcionais, ou seja, do que você precisa para construir o seu modelo, você vai colocar de forma diferente o seu esquema relacional, ou no caso aqui, seu esquema entidade relacionamento, tá? Que é justamente caracterizado por essas caixinhas. E se você quiser, né, que eu fale um pouquinho mais sobre particularidades do entidade de relacionamento, me fala aqui embaixo. Aqui é só um overview para que você possa não ficar perdido. Então, muito bem, eu tenho cliente, pedido, responsável e OS, que são 4 entidades. Se você for perceber, eles têm um papel fundamental dentro do meu contexto. Um cliente vai executar, vai realizar um pedido, né? Esse pedido vai ser analisado. Então, ele vira um OS ou não, uma ordem de serviço ou não. Porque muitas vezes o pedido pode estar inviável ou não pode ser encaminhado para se tornar realmente uma ordem de serviço. Essa é uma abordagem. A gente poderia ter outras, dependendo aí do que a gente tem dentro dos nossos dados, ok? E de qualquer forma, a gente precisa também entender o que vai acontecer, quais são as ações. Então, de maneira geral, você pode entender entidades como objetos e os relacionamentos como as ações que estão ali regendo o comportamento dessas entidades com relação ao contexto. Por exemplo, um cliente gera um pedido. Um pedido é gerado por um cliente. Um responsável possui um pedido associado a ele. Ou a gente poderia estar colocando aqui analisa. E um pedido possui um responsável. Ok? Uma vez que o responsável analisa esse pedido passa a possuir uma OS. Ele se transforma em uma OS. E uma OS possui um pedido associado. Então, essa a ordem, esse é o raciocínio dentro desse esquema. Novamente, esse é um esquema de diagrama de entidade de relacionamento. Quando a gente volta para cá, e aqui já é um outro cenário, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês um diagrama relacional. Dentro desse diagrama relacional, diferentemente do outro, e aquele outro não coloquei os atributos, vou voltar ele para cá, eu tenho aqui apenas as entidades e relacionamentos, mas eu poderia ter, certamente, atributos associados, e eu teria, aquilo lá é só um exemplo. Aqui, o que eu tenho de diferente? Eu tenho algo muito semelhante àquilo que eu fiz. Qual é a diferença? Tem uma particularidade de um tipo de relacionamento que são muitos para muitos. Então, se você quer que eu fale de relacionamentos, se eu crio uma playlist de modelagem, né, me fala aqui embaixo. Então, a gente tem um tipo de cardinalidade que está associada a muitos para muitos. Por exemplo, um consumidor pode ter vários pedidos associados, mas apenas um pedido pode estar associado a um consumidor. Então, eu tenho relacionamento de 1 para N, de 1 para muitos. Quando eu tenho muitos para muitos, eu derivo uma nova tabela. E é isso que acontece.
em que cenários aqui. Perfeito? Então, esse é um diagrama relacional. A gente faz o mapeamento da entidade de relacionamento para o relacional. E aqui a gente tem questões como chave primária e chave estrangeira, tipos de dados, certo? E todos os atributos relacionados ali. Lá, novamente, no outro também teria os atributos. Então, aqui eu tenho order number dentro de orders. Ela é a chave primária dessa tabela. É a maneira como eu identifico essa tabela, correto? Em contrapartida, ela dentro de Order Details, ela está referenciada como uma chave estrangeira. Por quê? Eu já tenho ali Order Details, Order Number e Product Code. E aqui tem uma característica muito específica, porque esses dois campos, esses dois atributos, são chaves estrangeiras. Primeiro, Order Number de Orders e Product Code de Product. Ué, Juliana, cadê a chave primária? Nós podemos ter uma chave primária composta. Então, vamos lá. Uma chave estrangeira, ela é uma chave referenciada em uma chave primária de uma tabela exterior, uma outra tabela. Enquanto a chave primária da tabela é o identificador daquela tabela lá dentro mesmo. Então, para eu conseguir identificar o Order Details, eu preciso tanto de o número da order, também como o código do produto. Então, eu tenho dois valores aqui associados. Nessa modelagem, o que nós temos é uma chave primária dupla, composta por duas chaves estrangeiras. Não foi utilizado uma abordagem de criar uma chave primária apenas para essa tabela, certo? A gente poderia ser isso também, mas a gente acabaria novamente utilizando espaço sem necessidade, ok? Então, nós já vimos diagrama de entidade de relacionamento, diagrama relacional de uma maneira bem resumida e simplificada, chaves estrangeiras, chaves primárias e chaves compostas. E aí, se você quer que eu detalhe um pouco melhor sobre cada tipo, né, chave estrangeira, primária, composta, identificadores, me fala que eu faço um vídeo específico. Seria um vídeo bem rápido, né? Mas a gente consegue diferenciar isso de maneira bem tranquila. Mas o foco aqui são os conceitos. Uma questão atrelada a esse mundo, né, de integridade, né, de chaves primárias e estrangeiras, nós temos a integridade referencial. Quando eu tenho uma tabela associada à outra, é assim que eu faço o mapeamento, é assim que eu defino os relacionamentos, como por exemplo, eu tenho aqui orders com order details. Eu preciso determinar que orders tem, né, ou order details está associado à tabela orders. E dessa forma eu faço com as chaves estrangeiras. E isso garante a integridade referencial dos meus atributos, das minhas instâncias. E o que é uma instância na tabela? É justamente uma linha. É o valor nominal. A primeira questão, a gente tem os atributos, né, que são as colunas. Quando a gente tem ali as linhas associadas a cada atributo, a cada coluna, nós temos uma instância. Então, se eu mostrar para vocês uma instância desse valor, eu posso ver aqui em propriedades e eu posso olhar para a data também, né? Eu olhar, por exemplo, nós estávamos falando de orders. Eu posso olhar aqui dentro, então, procurando uma instância. Então, vamos para ver orders. Os dados associados a essa tabela. Tudo isso aqui são instâncias. Cada linha é uma instância diferente dentro da tabela orders que possui os atributos, os campos dessa tabela, como order number, order date, required date, shipped date, status, comment e tem mais uma ali, customer number. Da mesma forma que se a gente vier aqui e analisar customers, nós temos todas as instâncias associadas a esta tabela. Então, as instâncias são os registros de cada tabela. Existe algo associado à modelagem de dados de maneira bem específica e eu vou falar para vocês o que é a normalização. Eu vou apenas definir, porque normalização é um assunto extenso e bastante específico de banco de dados. Quando eu olho para um esquema relacional, eu tenho algumas diretrizes, eu tenho algumas regras a serem seguidas, de maneira que eu consiga modelar o meu cenário da melhor maneira possível, mais eficiente, evitando redundâncias. E, obviamente, com algumas formas normais, que seriam essas regras, para que eu possa criar, então, um esquema enxuto. Tá? E esse aqui é um deles, né? Nós temos, então, um esqueminha aqui relacional normalizado, ou seja, seguindo as regras de normalização às dependências funcionais. Então, a gente consegue representar esse cenário, esse contexto de pedidos, consumidores, e qual é esse contexto aqui, né, que eu falei para vocês lá do OS. Aqui nós temos uma série de consumidores que realizam pedidos, e esses pedidos têm detalhes específicos relacionados a produtos, quantidade, preço, e cada produto tem uma linha específica. Os consumidores têm pagamentos associados, e esses consumidores têm um vendedor ali, porque esse employee, no caso da empresa, tem um office, tem um local de trabalho associado, e ele, como que é o relacionamento de employee com customer?
o employee aqui, deixa eu até tirar esse carinha daqui, peraí, pronto. O employee number, está sendo representado aqui como sales, como representante de vendas para esse consumidor especificamente. Então, a gente passou pelos principais conceitos de modelagem de banco de dados. Isso aqui é um vídeo bem conceitual, só para definir o que é cada coisa, para que vocês possam dar continuidade dentro da playlist. Novamente, se você quiser que eu explore esses conceitos todos de uma maneira mais detalhada, para que fique bem exemplificado cada pedacinho, me fala aqui nos comentários que eu posso trazer uma playlist, um vídeo sobre o assunto. Então, até a próxima!